Ó, eu vou só concluir rapidão, tá bom? É rapidinho. Aí não precisa nem todo mundo tá vendo assim. Que aí eu gravo, vai estar gravado, né? Tal, tal, jogar pra cá. Beleza. Então, o que eu imagino? Por enquanto a gente está nesse canal, respeitando, né? Esse aqui é o canal. Eu estou vendo aqui por 60 minutos. Aqui é a resistência anterior. Ó, mutar geral. Beleza. Eu esqueço que eu tenho que mutar a galera na entrada da sala. Beleza. É. Só terminar aqui rapidão, o Renan, tá? Então a gente tá, né? Tá tipo no pivô. Se amanhecer alto, se amanhecer alto, aí eu posso imaginar talvez um teste da mínima, fazer um fundo duplo aqui seria bacana, respeitando ainda a linha de tendência do canal, e aí subir. Bacana, seria bacana. Se ele amanhecer na própria região aqui, aí tem que ficar esperto o que ele vai fazer. Né? Se ele abrir para baixo, se ele já abrir testando, rompendo aqui, pode ser que ele abra para baixo aqui, tipo, falso rompimento e volte, entendeu? Pode ser que ele já abra para baixo da linha do canal. Aí começa um MTR maior, entendeu? Aí começa um MTR maior, já começa a azedar a manita. Essa alta essa tendência de alta aqui nesse canal já se compromete. Mas eu espero que mantenha o canal, que ele se mantenha no canal. Mesmo que dê uns overshoot aqui, mesmo que ele faça isso aqui, eu imagino que ele vai fazer. Eu tenho como primeira opção que ele vai segurar aqui na região, faça um fundo duplo, né? Faça um fundo duplo, segura, faça um teste aqui e suba, e volta a subir. Se a premissa da tendência de alta ainda é válida, entendeu? Aí, primeira coisa é o quê? Vai testar essa região, que ele rompeu agora, pouco, depois essa região, e depois o topo da consolidação. Aí ele se manteria nessa consolidação, né? Ainda. Eu duvido muito que também vai subir, disparar e romper aqui em um dia só. Mas é isso. Ah, algum comentário aí? Muito bom isso aí. Show. Então eu vou dar um stop aqui e segue a vida agora a você, Renan. Eu tô ligado que você tem coisa bacana para falar hoje. Aconteceu o que você imaginou. Tirando o finalzinho do dia, né? Mas você falou, depois da alta tende a ser tendência, consolidação, né? É, então, vamos, deixa eu ver aqui. Aqui. Vocês estão conseguindo ver? Sim, Conseguindo sim. ver aí? Tá bom. Vou colocar aqui nesse candle aqui, é o sexto candle do dia, a gente vai passando um por um. Então, ó, beleza. O que você vai ver aqui, ó? Foi mais ou menos essa hora aí que eu liguei o PC. Aí eu entrei aqui, tava observando. Se a gente ia ter, eu tava esperando um range, né? Tava observando se a gente tava tendo um candle que entregasse que era range, mas não teve, né? Teve esse candle aqui, eu falei, range, mas esse candle aqui fechando na mínima, esse candle aqui também fechando para mais da metade, eu pensei, então isso aqui foi uma tentativa, isso aqui é um candle de breakout, tá? Breakout, só que o que aconteceu com esse breakout? Depois de 3 ou 4 barras, tá vendo? Ó? Uma, duas, um doji, só que é bull, depois a quarta barra aqui, ó. Depois dessa parte que você percebe que o que esse breakout aqui falhou, né? Você também pode ver aqui também, quando mais para frente vai dar para ver, mas você pode ver que isso aqui é uma primeira perna, pullback, que virou um range, né? Segunda perna. Mas então, a partir disso aqui, você percebe que esse breakout falhou. O que acontece quando o breakout falha? Você faz um movimento mensurado. Eu uso o negócio do Fibonacci aqui, mas eu uso para movimento mensurado. Provavelmente ele tem 60% de chance de chegar até a inversão dele. Isso aqui foi o trade que eu fiz, aliás, o único. Hoje, onde eu comprei aqui, e fui vendo. Aqui, no caso, eu tentei pegar um swing, porque até então não tinha motivo para se scalpear, candles pequenos, candles de tendência. E aí o que aconteceu?
formou só um doji aqui, uma beer bar que seguiu no follow through horrível para baixa, e aqui deu esse estouro, eu saí dessa operação. Só que o que acontece? Nessa situação, a gente tem duas questões. A gente teve um opening reversal, que levou para uma alta e atingiu o alvo desse movimento mensurado. O que vai acontecer? Se ele continuar subindo e romper esse topo daqui, ele vai estar always in long, isso aqui foi um pullback de duas pernas, e aí a gente está caminhando. Só que o que acontece? Para ele ser um breakout válido, né, um rompimento de quê? Rompimento desse pullback aqui, ele teria que passar desse topo, não desse. E aí muita gente comprou aqui, provavelmente, pensando que aqui rompeu e aqui deu um follow through, que realmente mas desse topo aqui. Só que a gente ainda está num range. Se vocês forem ver aqui, isso aqui é um range. E você está comprando no topo desse range, que não é válido uma compra, mas se continuar subindo seria, mas até então não. Então, o que acontece? Você tem esse candle aqui, bad follow through, o cara que está comprado aqui, ele tenta sair no zero aqui, ó, mas eu acho que ele não consegue. Aí, ó, aqui ele não conseguiu. Nisso que ele não conseguiu, muita gente vai estopar abaixo desse candle. Então, por que tem aquela pirulitada? A gente desistindo. Ou seja, o range ele é formado por compradores decepcionados e vendedores decepcionados. E aí o que acontece? Ele tem esse breakout. O que acontece? Nessa situação, normalmente no range, você compra embaixo e vende em cima. Eu estava conversando com o pessoal na sala essa hora, pela força desse breakout, apesar de ser primeira perna, pullback, segunda perna, você aqui poderia fazer um trade tentando pegar a mínima. Mas isso aqui é o quê? É 260 pontos, mas é um scalp, porque provavelmente vai em 1, 2 500. Era válido você vender no meio dessa consolidação. Pela força pela força que está mostrando da pernada para baixo. Colocando o seu stop aqui, talvez aqui. Que é uma venda muito válida. E aqui ele chegou até a mínima, né? E o que acontece? A gente está numa consolidação. Você teve uma primeira pernada, pullback, uma segunda pernada mais forte. No fundo de uma consolidação, você tem um candle de alta. Normalmente, numa venda, num mercado em tendência, isso aqui seria uma, uma, uma compra horrível, né? Seria uma compra de baixa probabilidade. Só que o problema é que a gente está num range no dia de hoje. A gente está estando num range no dia de hoje, o que acontece? O padrão do range é que nada é bom demais e nem nada é ruim demais. Então, ou seja, essa descida não é boa demais e esse candle aqui não é ruim demais. Você está numa subida dessa, até com esses candles aqui, você vê um candle desse, você vender, você pensa, você está vendendo contra a tendência, baixa probabilidade. No range, não. Essa probabilidade muda. Porque um candle desse, depois de 6, 7 barras e um breakout, é uma baixa probabilidade, porém, olha a baixa que deu. Um candle desse, depois de 3 barras bem fortes de baixa, e só uma de alta no meio dessas três, é de baixa probabilidade, mas olha a subida que dá. Aqui dá para você pegar um scalp de 1 para 1 ou um scalp de 100 pontos. Tá? Aí o que acontece? Mesma coisa aqui. Aqui eu pensei, bom, a gente está no meio do range. Porém, o que acontece? A gente está no meio da média de 20. Ele tentou passar essa média de 20 e deixou um 12. Você vender numa tendência, pensando que isso aqui poderia formar uma segunda perna ainda maior, é de baixa probabilidade abaixo de um 2. Porém, num range, nada é bom demais e nem nada é ruim demais. Então, você vender aqui com um stop aqui em cima, um stop de swing, para um scalp, é bem válido. Então, até testar a mínima de novo. E foi o que aconteceu e eu comentei isso lá na sala na hora também. E aqui a gente tem o follow through. Aqui já era um motivo interessante para você sair, mas se você quiser, você poderia alongar mais um pouco. Aqui, se você quisesse alongar o trade, seria interessante você colocar o seu stop gain aqui abaixo desse candle aqui, que apesar de ser um doji, ele está apontando para cima, ele está fechando no topo, certo? E no caso aqui, se você tivesse colocado isso, você ainda conseguiria pegar o resto do seu, sei lá, uns 200 pontos de scalp aqui.
Aí o que acontece? A gente está num canal, né? A gente percebe que a gente está num canal, porém é range price action. Range price action é o quê? Candles grandes, candles fortes, 300 pontos num candle só, esse movimento muito rápido, big up, big up, big down, e dojis. Dojis ou candles com pavis muito grandes. Então, ele pode descer em canal, um canal largo, também que no caso seria aqui um canal largo, ele também ele funciona igualzinho o range. Você escalpeia para cima na subida e escalpeia na descida, certo? Agora um canal já estreito já não dá para você escalpear contra a tendência. Mas então, aqui ó, nesse candle aqui, você vê esse breakout aqui na tentativa de rompimento desses dois fundos aqui. Esse breakout não, desculpa, esse candle forte aqui para cima. Numa segunda perna. O que que eu fiz aqui? Aqui eu tava comentando, eu não falei nada de compra, porque eu imaginei que quando você tem um candle muito forte se você fizer a linha aqui, ó, certinho, e o seu alvo fosse o topo desse canal, se você fosse entrar com uma ordem stop aqui, olha só quantos pontos você teria que pegar, 50. Então, para mim, não vale uma compra aí, certo? Você tem que ir pensando em pegar o topo desse canal. E se fosse pensando em pegar o meio da consolidação, você esperaria um segundo sinal de compra, certo? Que é para aumentar essa probabilidade. Então, o que que eu estava pensando? Bom, depois desse candle aqui, ó, eu pensei que, ok, ele deu uma devolvida muito grande aqui. Então eu pensei, bom, three pushes. Na realidade, quando eu estava descendo aqui, eu pensei nessa parte que ele poderia formar um three pushes para baixo, uma cunha, e aqui a gente vai traçar essa cunha aqui, ó. E você normalmente espera ela aqui, né? Só que acontece, a terceira cunha, algumas vezes, ela não precisa passar, né? Ou ser maior que a segunda perna. A terceira perna pode ser menor. E aqui a gente tem um candle de baixa e aqui a gente tem um doji. Como o que? Esse candle aqui, ele é um candle que se você estivesse comprando numa tendência, se você comprasse acima dele, seria loucura, porque seria de nossa, uma probabilidade ridícula. Mas, porém, tudo num range, né, nada num range é bom demais, nem ruim demais. Então, isso aqui que seria ruim demais acaba se tornando meio bom, né? Você comprar com stop aqui ou talvez aqui, certo? E foi o que aconteceu aqui. Porém, onde você compraria, você deixaria seu alvo? Isso aqui é para um pequeno scalp. Não diria 1 para 1, porque aqui dá 80 pontos, então o scalp mínimo que eu pegaria aqui seria de 100 pontos, tá? E eu estava comentando com o pessoal da sala essa hora aqui, que eu falei, isso aqui parece uma entrada de compra. E algumas pessoas entraram aqui comigo, só que seguraram. E falaram assim, eu sei que eu deveria estar scalpeando, não sei. Aí eu falei assim, bom, num range, a intenção de você scalpear é você permanecer menos tempo se arriscando num trade, né? Porque ele pode devolver tudo. Porém, num range, você ainda pode alongar alguns trades, né? Sabendo que na primeira tentativa de reversão ou na segunda perna, uma reversão após a segunda perna, você tem que sair. Um exemplo aqui, que vocês podem ver, teve aqui, ó, se você for pegar essa aqui como primeira perna, segunda perna, a partir desse candle aqui, você pode até alongar sem alvo e tudo mais. Mas a partir desse candle, primeira perna, pullback, segunda perna, a partir do momento você sai aqui, ó. Aqui você pode sair, ou então entrar comprado de novo. Mas ficar alongando o trade, você pode. O que acontece? Para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa de lucro. E a gente pode até alongar para tentar ganhar mais, só que a gente não pode deixar que esse lucro vá embora, porque no range ele vai. Se você quis pegar um swing daqui, vendido aqui, pegar essa primeira perna, isso aqui como primeira perna maior, pullback maior, segunda perna maior, você tem que sair depois desse candle aqui, ó, com stop gain, porque senão você vai deixar seus lucros ir embora, né? E isso não é legal. Aí eu estava comentando ali que aqui era uma compra e que você poderia tentar alongar, foi uma pernada forte, talvez um pullback segunda perna para cima, mas a partir do momento que o mercado tentasse devolver, se você estivesse alongando, você tinha que estopar abaixo desse candle. Foi aqui, ó.
E o que aconteceu abaixo desse candle? Se o cara que entra vendido aqui vai entrar vendido num candle que não fechou nem na mínima, é uma venda. Porém, no range, nada é bom demais, como essa subida aqui, e nem nada é ruim demais, como uma venda aqui. Então, o que acontece? Essa venda que entra, o mercado vai para baixo. Aqui, ó, como vocês podem ver, no range, você sempre vai ter esse padrão. Primeira perna, pullback, segunda perna. Primeira perna, pullback, segunda perna. Talvez primeira perna maior, pullback, segunda perna. Aqui você tem também de compra, ó, primeira perna, pullback, segunda perna. O que você está tendo aqui? Primeira perna, pullback, segunda perna. O que vai ter aqui? Compra. Não vai ser venda. Ah, mas está um rompimento forte, mas Renan desceu 500 pontos, não importa. Range Price Action, candles com pavis grandes, corpos grandes e scalp. Entendeu? Você tem que fazer scalp. O que teve aqui? Um candle de compra. Ah, mas você pegou um swing aqui. Pegou aqui, vai, 300 pontos. Onde você tem que estopar? Aqui. Você vai ficar arriscando o mercado voltar na segunda perna? E eu acho que provavelmente foi isso que aconteceu. Deixa eu ver. Aí, ó, 3 candles de compra. Isso aqui, se o cara tá vendido aqui, ele já perdeu todo o lucro que ele tinha aqui, porque ele não quis scalpear. Também ele não quis estopar aqui nesse candle, que é uma entrada de compra. Certo? Então, como essa linha aqui foi rompida, então a gente apaga ela. O que a gente pode ver aqui? Apaga isso aqui também. Aí, então, beleza. Isso aqui a gente pega um candle de compra. Então, isso aqui é a primeira compra, primeira perna. Tá indo numa perna forte, talvez tenha uma segunda perna. A gente pode ver. Mas aqui a gente percebe que ele já está descendo em canal. Ele está num canal, um broad channel, né? Um canal largo. E é a mesma coisa que o range. Scalp, buy low, sell high, scalp. Aqui, ó. Primeira perna, pullback, segunda perna. O que vai acontecer aqui? Os caras vão realizar ou tentar vender. Olha aqui. O mercado consolidou por causa do horário, tá? Aqui ele entra num tie channel não, desculpa, num tie range, que é um range apertado. Aqui a gente está tendo um range largo, é um range, apesar de estar descendo em canal, mas como que você sabe que é um range mais largo? Você consegue operar com ordens stop, você consegue colocar uma ordem stop aqui, uma ordem stop aqui, você consegue operar. Aqui, se você colocar uma ordem stop aqui, você é estopado. Se você colocar uma ordem stop aqui, você é estopado. Se você colocar uma ordem stop aqui, você é estopado. Então, acho que é muito importante você saber que tipo de range que você está operando. Porém, se você colocar uma ordem limite aqui, você provavelmente sairá no gain, né? Porque na hora que bater aqui, as pessoas vão comprar, na hora que bater aqui, as pessoas vão vender. Certo? E aí, beleza. A gente ainda está no range. Aqui vocês podem ver, ó, primeira perna. Aqui vocês podem ver, ó, aqui foi uma primeira perna maior, pullback. Esse range aqui é um pullback. Segunda perna maior. O que aconteceu depois da segunda perna maior? O pessoal vendeu. Primeira perna, pullback, segunda perna. Uma segunda perna que, apesar de ser pequena, ela passa até a mínima desse candle. O que acontece depois da segunda perna? Compra. Compra aqui, vamos ver o que acontece. É uma coisa, primeira perna, pullback, segunda perna. Isso acontece o tempo todo. Depois da segunda perna, o que acontece? Venda. Aqui a gente tem um micro topo duplo. E isso aqui parece o início de uma primeira perna aqui, ou então talvez o início da segunda perna, que seria aqui primeira perna, pullback, segunda perna. Aqui é uma boa entrada de venda com stop aqui, tá? Não precisa colocar aqui, mas pode colocar um stop swing para um scalp para baixo, certo? Você apostar que ele vai romper isso aqui como ele rompeu é 20% das vezes, e ainda mais que ele está num canal. Então, se você colocar aqui a linha de um canal para baixo, juntando esses fundos aqui, ó, é improvável que ele vá romper. Olha aqui. Vou colocar aqui, e aí o mercado foi descendo. Aqui, ó, primeira perna, pullback, segunda perna, isso aqui é a segunda perna, isso aqui é uma boa entrada para o scalp, apesar de você estar vendendo num range, no fundo de um range, tá? É uma boa entrada pela força, um scalpzinho, tanto é que foi até mais que um scalp. E aqui
era a hora que o pessoal estava vendo um rompimento. Isso aqui, o que ele mostra? Que ele está rompendo para baixo e que esse candle aqui é o início de uma tendência maior? Não, ele está me mostrando que ele saiu desse range quadrado aqui, certo? E ele está num range em canal aqui, certo? Mas ainda continua um range, certo? E ainda é range price action, que vai ser candles grandes com pavis muito grandes, né? Então ele saiu desse range aqui. E aí falaram, follow through, beleza. Aqui deu um follow through desse range, porém a probabilidade disso acontecer é 20%. 80% das vezes elas vão falhar. Por exemplo, aqui tentou romper, falhou. Aqui tentou romper, falhou. Aqui tentou romper, falhou. Aqui tentou romper essa mínima aqui, falhou. Olha só quantas vezes falhou. Aqui tentou romper isso aqui, ó, o candle de follow through falhou. Sempre vai falhar. Então é mais interessante você sempre apostar, entre aspas, contra o rompimento e que você vai lucrar, certo? E sempre scalpeando. Então, aqui o que acontece? Eu vi que teve gente na sala que vendeu isso aqui, pensando que não, isso aqui vai descer muito. Aqui provavelmente não, porque a gente, apesar de ter rompido esse range aqui, esse rangezinho, o dia inteiro ainda continua de range de price action, né? Range price action. E pelas barras você vê também que não mudaram. E também você acabou de vender numa segunda perna, aqui ó, primeira perna, pullback, segunda perna. Ou então aqui você pode ver também como primeira perna, pullback, segunda perna, depende do computador, né? Que são os robôs que vão ler isso e vão fazer isso acontecer no mercado. Mas de qualquer forma, de qualquer visão que você tiver aí enxergando, ela mostra que você está vendendo num fundo. E o que acontece? Bom, como o rompimento aconteceu, porém não o rompimento desse canal, o mercado, um cara que vende aqui, que seria essa venda para um swing, se fosse um rompimento mesmo, o cara vai ter esse bad follow through aqui. Aqui ele estava em micro canal, que as máximas do candle nunca vão ser superadas. Aqui ele teve essa máxima superada, então aqui você não está mais operando um micro canal, entendeu? Não está mais, o mercado mudou. E por isso surge esse candle de alta aqui, porque um monte de gente realiza, porque você estava operando um ciclo e o mercado mudou, você tem que operar de uma forma diferente. Então muita gente realizou parcial aqui. E aqui a gente tem uma entrada de compra, né? Apesar do mercado não ter subido, mas era uma entrada de compra válida. Principalmente se você vai fazer um scaling, né? Mas eu não entro aí, eu prefiro uma segunda entrada. Então ele teve esse candle aqui, mostrando força da ponta vendedora, porém não para uma tendência embaixo, mas sim para encostar nesse fundo desse canal aqui, certo? E aqui a gente teve uma segunda entrada de compra, que também é super válida no fundo de um canal. Isso aqui seria mais minha entrada para fazer um scale-in, se caso subir, caso descesse. E o mercado continuou descendo, né? E aqui ele formou uma espécie de canal estreito. Porém, lembrando, 25% de chance do mercado romper isso aqui e formar uma tendência ainda maior. Provavelmente ele encontrou o fundo do canal. Tanto é que isso aqui, depois que ele chegou nesse candle, aqui você teve essa máxima rompida e o mercado mudou, o que é isso aqui? Isso aqui é um range. Olha isso aqui, big up, big down. Isso aqui é um range, uma pequena consolidação no mercado após o ciclo de mercado ter mudado aqui. Por que rolou essa confusão? Porque esse ciclo aqui mudou. E o cara percebe, o cara que estava apreendido pensando que talvez fosse um rompimento que não acabasse mais, começa a realizar. E tem gente scalpeando para comprar. Certo? Então, é isso que aconteceu. Só isso. Deixa eu ver o que perguntaram aqui no chat. Que falaram aqui. Eu ia perguntar se você conseguiria, se você operaria, faria médio em um range pequeno. Eu já sei a resposta, mas... Num range pequeno? Não. Eu nem opero isso.
que é esse negócio aqui, né? Isso aqui que vocês estão falando aqui. Não, eu não faria isso não. Eu nem opero, nem médio, nem entraria. Eu já fiz muito, viu? No ano passado, quando eu não sabia operar. Eu entrava Né? e fazia o médio para corrigir a operação. Né? Compro o topo, vai romper, compra o topo. Aí volta, aí você compra o fundo de novo. E aí quando chega no meio, você sai aliviado. Entendeu? Então, mas aqui, por exemplo, aqui, ó, é um lugar que é interessante. É médio, assim, é um scaling, né? Mas assim, eu estaria usando metade da minha mão para entrar, pensando, ó, aqui, por exemplo, aqui, ó, nessa compra aqui, eu pensaria que talvez pudesse ter uma terceira perna mais para baixo. Aí, no caso aqui, não foi uma terceira perna e entraria com outra mão aqui e para tentar pegar um scalp até aqui, tá? Até eu entraria com o meu um 0 a 0 na minha primeira operação e um gain na minha segunda operação, tá? Eu não alongaria, nem nunca fiz isso e também não sou bom em fazer isso aí, não. Certo. Bacana, bacana. Como é que eu falo? O comentário que esse pessoal ficou com dúvida, mas é interessante lembrar, assim, quando você fala operar, assim, o mercado hoje estava em, em range price action, né? É o lance de você operar, sabe? Assim, chegou no fundo do canal, pensa em compra, chegou no topo do canal, pensa em venda. O problema é descobrir onde é o fundo e onde é o topo. O fundo até que estava mais decidido, assim, né? Mas o topo também não estava tão fácil assim, não, né? Então, você tem que pensar que ele não vai dar um sinal bonito para você. E provavelmente quando ele der um sinal bonito num range é porque esse sinal já foi, entendeu? Uhum. Você vai vender abaixo de doji, comprar acima de doji e é isso, entendeu? Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer compras aonde a probabilidade favorece para você. No caso aqui, ó, você está tendo uma wedge aqui, ó, que é uma boa compra, bem segura. E com stop barato, dá para você pegar um scalp aqui de 100 pontos, olha só, até mais, 400 pontos. Sim, Mas sim. assim, eu também não pego, né? Também tudo eu não pego num range, não. É, aqui uma venda, eu tava no mercado, eu cheguei, bati minha meta com uns 10 e 13, né? Aí, mas eu continuei com o pessoal e eu falei essas entradas aqui, que é uma venda para um scalp aqui, uma venda aqui também para o scalp. Tava comentando, acho que foi com você, né, Theo, que você falou, ah, não, mas tá muito no fundo. Eu falei assim, não, mas aqui é uma É, venda válida. eu tava esperando descer para comprar, que foi o que eu fiz, né? Não. Então, mas isso aqui era uma venda válida Você também. falou, mas E, dá pra escalpear para baixo. Eu falei, dá mesmo, tem espaço, mas eu prefiro pegar comprado. Porque até então a gente não tinha o resto do dia, né? A gente estava imaginando que podia, qualquer momento, subir para dar sequência na tendência de alta de ontem. mas se você for pensar aqui como uma segunda perna, é bem interessante você tentar pegar essa segunda perna, tanto de subida quanto de descida aqui também, ó. Você poderia comprar, que está no meio de uma consolidação, mas é interessante. Mas para um scalp, né? Não para alongar. É uma comprinha que eu Uhum. sempre faço. Aqui também, ó, você está no meio do range, apesar que isso aqui não tinha acontecido, mas isso aqui era uma vendinha interessante abaixo desse dogezinho. Ou então você vender esse doge aqui a, a vender a mercado nesse doge aqui, pensando que vai ser um pullback segunda perna, ou colocar aqui no corpo dele aqui também é interessante quando o Mas cano tá aí tem firmando que pra ter cá. muita coragem, né, velho? Porque onde você vai pôr stop aí? Né? Aqui, ó. Na piores hipóteses, né? O stop mais É, apertado, né? 200 pontos. Você pode colocar aqui que é um stop de swing, mas nesse caso aqui eu colocaria aqui. Eu não É, gosto de arriscar 400 pontos no stop, 300 pontos no stop no meio da consolidação. Entendeu? Eu prefiro esse então, quando eu for uma coisa uma assertividade maior, sabe? Uma então, só probabilidade. que, por exemplo, um stop aqui,
eu não colocaria, mas se o mercado for descer mesmo, ele não vai passar querendo ou não, um breakout que, enfim, esses dois candles aqui são bem feitos. Então, acho que seriam 200 pontos isso aqui. Se o mercado for na sua direção, ele não vai chegar, entendeu? É. Deixa eu Ó, tem ver mais aqui. perguntas pra você. Então, Quantas eu li. Então, olha, o máximo que eu chego a fazer de operações em um dia, eu acho, se eu operar o dia inteiro, tá? E se for aquele dia difícil, né? Eu chego a fazer 7 a 8 operações. Dia difícil. Eu tenho uma meta, eu acho que é muito sadio você ter uma meta. Como eu opero com o mercado, como eu opero com stop técnico, né? A minha meta é consideravelmente alta. Muita gente já antes falava que não era interessante fazer isso, mas eu consigo, entendeu? E eu tenho uma meta mínima, né? Que é mais ou menos o que eu quero, que não é tão alto. Eu pego 300 pontos no mínimo por dia, tá? Ou o financeiro disso, caso eu faça um scale-in, o mesmo financeiro disso. Se eu fizer mais de 400 pontos no dia, eu acredito que eu não tenho um motivo para continuar me arriscando, né? Mesmo com assertividade, eu tenho uma assertividade muito, muito legal, mas eu não vejo motivo para ficar me arriscando, né? Eu acho que é isso que mantém o negócio ali, o dinheiro no bolso, né? E o que faz você se controlar nos momentos que você não está bem, principalmente. Os momentos que está bem, ok. Mas os momentos que não está bem, você fica naquela ansiedade e você entra no emocional que quebra a sua conta. Deixa eu ver o que perguntaram aqui. Não, acho que Então, a pergunta foi quantas operações? Olha, cara, scalp, né? Deixa eu ver. Scalp, se eu fizer 3 de 100 pontos, que é o meu menor scalp, eu pego 3, né? Às vezes eu gosto bastante de pegar scalp entre 100 e 200. Às vezes eu faço um scalpzinho ali referente ao meu stop, mais ou menos 1 para 1, depende, ou às vezes menos. E se eu fizer de 100, que é o meu menor scalp, eu faço 3, né? Hoje aqui eu fiz uma operação só, né? Fiz uma operação só. o São Pedro me perguntou, São Pedro, mano, o bagulho é importante. Me perguntou nossa, me perguntou o que eu costumo operar mais, né? O que eu acho mais seguro. Então, mas eu tô seguindo o que o tio fala, entendeu? O operar mais seguro seria o pullback, né? Então, eu estou operando os pullbacks e também estou operando os ranges, né? No Buy Low, Sell High, Scalp. E os canais, claro, o canal Product Channel eu opero também, que é a mesma coisa, o negócio do canal, da consolidação, né? Buy Low, Sell High, Scalp. É isso que eu mais opero. Estou tentando colocar breakout na minha operação, mas não consigo ainda, né? Tá fora. Então, isso aí, mas depois você consegue. O breakout é o trade de mais probabilidade, mas também o mais difícil de se fazer. Então, o Fábio está falando, como é que opera o pullback? É aquele lance das contagens do H1, L1, L2, H2, entendeu, Fábio? Você está no pullback, você conta o H, dependendo da situação, você fala assim, meu, tá subindo, muito forte. Né? No primeiro pullback você já entra no H1, tá subindo, ou então começou a montar um pullback um pouco mais fundo, mas ainda é um bom pullback, sadio, você pode entrar no H2, e por aí Dá um vai. exemplo aqui, ó. Dá um exemplo aqui. Vamos pro back. Deixa eu ver aqui, ó. Dia Isso, de isso ontem, aqui, ó. Isso aqui, ó. Não, isso aqui, ó. Não, o dia de ontem foi muito fácil. Deixou muito na cara, mas olha isso aqui, ó. E deixou nova máxima. Isso aqui, ó. High 1, High 2, aqui, ó. Você entra aqui, você pode. Eu coloco o stop lá no fundo. Mas isso aqui dá para você colocar. Eu colocaria o stop aqui no fundo. Mas isso aqui, ó, provavelmente vai subir. Você vai vendo as barras de baixo, elas não estão dando follow through, ó. Bear bar, pede follow through, bear bar doji.
Peer Doge. Olha aqui, ó. Viu? Seu mic falhou. Eu não tô te ouvindo, Renan. Alguém tá ouvindo ele? Você não ouviu o que eu falei? Opa, não. Não, vou botar lá. Não, eu vi que você falou, vai subir, mas aí parou. É, que eu fiquei em silêncio. Ah, bom, então tá bom. Mas eu acho que o Fábio, a gente já falou sobre essa operação do Quebec, tá ligado? Então, no começo não dá coragem não, mas depois você faz. Depois você pega o esquema. Aqui, ó, um pullbackzinho aqui, ó. Um pullbackzinho aqui, ó. Isso aí. É isso. O que mais? Mais alguma coisa, Renan? Eu não, já encerrei já. É isso. Teremos um próximo aí? Alguém quer falar também? Cadê o povo falador? Mais ninguém? O Saulo que veio dar a área da dúvida do Fábio. Minha dúvida nesse ponto, a gente está num range longo. Então, por que contar L's para as vendas? Não, você pode contar, Fábio, no ciclo de mercado menor, viu? Na tendência menor, sacou? Sim, eu gosto de contar também para entrar contra, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui um dia que isso aconteceu. É uma operaçãozinha que eu gosto bastante de fazer. Pera aí. Deixa eu achar aqui. Mas entrar contra é bem interessante, cara. Você pega uns trades. Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, você pode entrar contra aqui, ó. Se for contar isso aqui como high one, isso aqui como high two. Você pode tentar entrar contra a subida, né? Se você não conseguir ver que isso aqui uma primeira pernada, pullback, segunda pernada. Isso aqui é uma boa entrada. Eu entro bastante contra. E aqui também, ó, é um range price action, mas isso aqui é bem interessante para você continuar fazendo a contagem aqui de low a low to, né? Para você continuar entrando mesmo assim, para pegar um scalp, né? Ó, aqui é um exemplo que eu falo para vocês. Isso aqui é um broad channel, né? Isso aqui não vale a pena você fazer um swing. Isso aqui não vale a pena você fazer um swing, porque olha o tamanho dessas subidas. É muito melhor você scalpear, para quem está começando a fazer isso, é mais interessante você scalpear as descidas, né? Que seguindo a tendência, é uma tendência de baixa, mas é um range price action. E tentar scalpear as subidas, né? Que é muito melhor. E você permanece menos tempo posicionado. Porque, olha, para mim, não vale muito a pena. Por exemplo, o cara vendeu aqui para ele tentar pegar um swing para baixo, ok. Mas, entendeu? Ele vai ter uma barra, vai dar para ele 300 pontos e na outra vai deixar ele no 0 a 0, entendeu? E aqui depois ele vai ver ele tá comendo 100 pontos. E então, uma coisa que o Brooks fala é que assim, o que te faz ficar no mercado, o que você quer lucro, né? E o mais interessante é você ter lucro no bolso. Então, é uma coisa que eu falo. Por isso que ele fala de você, na maioria das vezes, tentar scalpear num range. Porque uma barra pode devolver tudo. Mas é possível fazer swing num range? É. Dependendo se o range for largo, é. Que foi o caso aqui. Mas a partir do momento que você vê que você entrou aqui, primeira perna, pullback, segunda perna, terminou a segunda perna, você vê esse candle forte fechando para compra, isso aqui é uma entrada de compra, você põe o seu stop gain aqui. Entendeu? O Fábio tá falando, não seria melhor esperar chegar no topo do canal para vender no range? Você pode. Seria melhor, mas assim, tem hora que não chega, né? Então, olha, responder primeiro o Roberto. Pirâmido, sim. Pirâmido, sim. Depende da operação, tá? E seria melhor esperar chegar no topo do canal para vender? Então, range, o interessante é você
no topo do canal, ou range, né, no caso, canal, eu opero do mesmo jeito, tá? É interessante você